Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pode deixar. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos no 14º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, nós escutamos muito sobre como Deus ama os pequeninos. Como Deus ama os pequenos. Quão grande é o amor de Jesus pelos pequenos deste mundo. Tanto é assim que numa oração de louvor, uma das poucas vezes que a gente vê Jesus realmente louvando o Pai, ele diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e os revelaste aos pequenos, aos pequeninos. Jesus aqui faz um elogio, indireto pelo menos, à pequenez. Um elogio para as pessoas que neste mundo não são vistas como grandes, como importantes. E nós passamos pela vida muitas vezes buscando, não é, minha gente? Uma certa grandeza, uma certa importância. A gente pode até falar: não, Padre, eu não quero muita coisa não na minha vida, eu quero pouca coisa. Ah, é mesmo? Será que você em algum momento da tua vida não ficou triste porque tal pessoa não te amava, não te queria, não te valorizava da maneira como você queria ser amado, querido, valorizado? Nós queremos, o nosso coração quer ser grande, quer ser importante. Mesmo que seja para umas poucas pessoas. Mas no nosso coração existe esse anseio de grandeza e de importância. Mas Deus valoriza os pequeninos. Deus valoriza a pequenez. Jesus nos ensina outro caminho. O profeta Zacarias, na primeira leitura, diz justamente isso: Eis que vem o teu rei. Mas ele é humilde e vem montado num jumento. Um rei que não tem anseios de grandeza. E Jesus também fala sobre a sua humildade neste evangelho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O caminho de Deus é outro. Nós, seres humanos, valorizamos a grandeza, a importância, o reconhecimento, mas o caminho de Deus é outro. Ele valoriza outras coisas. Deus justamente eleva os humildes e derruba os poderosos, derruba os soberbos de coração. Isso nos ensina a nossa própria mãe, a nossa mãezinha no canto do Magnificat. Deus, que é todo-poderoso, Ele que tudo pode, Ele mesmo é humilde e escolhe os humildes, ama os humildes. Hoje nós estamos aqui recebendo tantos missionários e missionárias da campanha da Mãe Peregrina, e nós estamos aqui hoje porque em algum momento Deus elevou
um homem humilde, João Luiz Pozobon, o iniciador da campanha da Mãe Peregrina. Hoje muito se fala de Pozobon, não é verdade? Temos falado muito sobre ele, um homem grande aos olhos de Deus, mas pequeno aos olhos do mundo. Hoje muito falamos dele, o venerável diácono João Luiz Pozobon. Estamos rezando pela sua beatificação, estamos rezando para que o milagre seja reconhecido e ele possa ser beatificado dentro de pouco tempo, se Deus quiser, possa ser canonizado, possa ser um grande santo da igreja. Mas este homem foi um pequeno, foi um humilde. E quem é que já visitou lá Santa Maria, a terra dele? Levanta a mão, só para eu ver. Poucas pessoas, né? Quando a gente entra na casa de João Pozobon, nós vemos a humildade daquele homem. Uma casa simples. Para tantos filhos que teve. Uma casa simples, de madeira. Mas a sua humildade era muito mais do que a sua simplicidade material. Era um homem também manso e humilde de coração, como Jesus. Um homem que foi ficando cada vez mais manso e humilde de coração. Um homem que estudou até o 4º ano, a 4ª série. Não tinha muito estudo. Se nós lemos os seus textos, as coisas que ele escreveu à mão, vemos que era um homem quase que analfabeto. Não sabia a gramática certinha, como os sábios e entendidos deste mundo. Um homem que sofreu muito preconceito e muita perseguição, inclusive dos devotos da Mãe Rainha, inclusive dos Shanstatianos da sua terra, que também olhavam para ele e para aquilo que ele estava fazendo naquela época e diziam: isso não é Shanstatt. Isso não é coisa de Shanstatiano. E olha só, quem pode ser o primeiro santo Shanstatiano aqui nas nossas terras? Ele. Um homem que Deus escolheu pela sua pequenez. Um homem que Deus escolheu pela sua humildade. E escolheu para uma grande missão. Escolheu para uma grande missão. Nós estamos vendo aqui quase 600 missionários e missionárias da Mãe Peregrina que levam as imagens da Mãe Rainha, mais ou menos para 30 famílias cada um, na verdade? Multiplica isso, e nem estão todos os missionários da nossa arquidiocese aqui, faltaram vários que não puderam vir. Só na nossa arquidiocese, esse impacto que nós vemos. Daqui a alguns meses, em setembro, temos a Romaria da Primavera, Romaria, aliás, que ele inventou, lá no Santuário de Santa Maria, e aí a gente vê um pouco também da força da campanha. Não vem todo mundo e mesmo assim esse santuário fica abarrotado de gente. Quantas pessoas abençoadas pelo carisma de Shanstatt, por um homem pequeno, de pouco estudo, que nem Shanstattiano direito era considerado na sua época, no começo da sua missão, mas que Deus escolheu para uma grande missão. Deus escolhe os pequenos, Deus ama os pequenos. E vocês hoje que são missionários, missionárias da campanha, têm essa mesma missão de João Luiz Pozobon, do nosso venerável diácono. A missão de levar não só a imagem da Mãe Rainha, mas com a imagem da Mãe Rainha, levar um carisma, levar uma mensagem, levar as graças deste lugar. Nós sabemos que toda a imagem da campanha da Mãe Peregrina é enviada do santuário e leva as graças do santuário, leva a mensagem do santuário, leva o carisma de Shanstatt para as pessoas que a recebem. E vocês, missionários, são os responsáveis por isso, não é brincadeira. Não é pouca coisa. Porque aquela pessoa que nunca visitou o santuário ainda, mas que recebe a imagem da Mãe Rainha, você é o responsável
Você é a pessoa responsável por trazer essa pessoa de volta para o santuário, para contar que por trás dessa imagem existe toda uma história, para contar que por trás dessa imagem existe um caminho de santidade, um carisma que essa pessoa pode seguir, pode trilhar para ser mais santo. Você é a responsável por isso. Olha a missão que Deus colocou nos teus ombros. Não é pouca coisa. No final dessa missa, vocês vão renovar esse compromisso. E a gente tem que renovar esse compromisso com essa consciência de missão. Consciência de que eu, fulano de tal, que tenho tais e tais qualidades, mas também tenho tais e tais defeitos, fui escolhido para uma missão na minha pequenez. E é aquilo que diz a nossa mãe, também no canto do Magnificat. Deus olhou para a pequenez da sua serva. E da mesma maneira como Deus olhou para a pequenez de Maria, ela que está aqui na imagem auxiliar, que percorre todas as paróquias da Arquidiocese através de vocês, ela que foi olhada por Deus na sua pequenez, também nos ensina que nós precisamos ser olhados por Deus na nossa pequenez. Na nossa missão de missionário, missionária, coordenador, coordenadora da campanha, nós teremos não só dificuldades, perseguições, e a gente sabe disso, né? Como João Pozobon também foi muito perseguido na sua campanha, nós também somos, é difícil levar a missão. Mas não são só as perseguições que são problemáticas. Existe algo muito mais perigoso do que a perseguição. E é justamente o contrário da pequenez e da humildade. A maior tentação que nós sofremos é o pecado da soberba. E falar, não, eu sou o missionário, todo mundo tem que me obedecer. Eu sou a coordenadora. E confundir missão, serviço, com o oposto disso, com soberba. Para levar a cabo a minha missão, é preciso muita humildade. É preciso saber escutar o outro. Também coordenar. Também mandar, né? É preciso, senão o pessoal passa por cima. Mas antes de dar uma ordem, é preciso muita humildade. Porque só sendo humilde, a mãe vai poder me usar como seu instrumento. Só sendo humilde, eu vou saber tomar a decisão certa. Por quê? Porque com essa humildade eu vou saber escutar o outro. Vou tentar ver aquilo que o outro está vendo que eu não estou vendo. Vou entender o lado do outro. Vou entender a dificuldade do outro. Vou saber tomar a minha decisão não só através daquilo que eu acho, que eu penso, que eu sinto, mas vou saber tomar essa decisão tendo escutado o outro e escutando em primeiro lugar, sobretudo, a Deus. As decisões da pessoa humilde são tomadas em oração. Como você tem tomado suas decisões como missionário? Está tomando em oração? Ou está fazendo só, tirando só da sua cabeça? A pessoa humilde vai escutar o outro e vai escutar a Deus. E com isso, então, nós podemos tomar as decisões acertadas. Se João Luiz Pozobon tivesse tratado os outros da maneira como trataram ele, a campanha não tinha virado o que ela virou. Porque João Luiz Pozobon sofreu perseguição de leigo, perseguição de padre, sofreu represália de bispo. E se ele tivesse falado, eu tô certo, tá todo mundo errado, e eu não vou escutar ninguém, ele tinha dado as costas para a igreja e a igreja teria dado as costas para ele. Mas João Luiz Pozobon, com muita humildade, soube escutar, soube discernir, soube levar para a oração, soube levar a bofetada e entregar a outra face, mas nada disso fez com que ele desistisse da missão. E com muita humildade, ele foi torcendo as coisas difíceis, foi dobrando
os obstáculos e foi vencendo, mas com muita humildade. Hoje nós então queremos aqui neste santuário pedir essa humildade que João Luiz Pozobon teve, essa humildade que a nossa mãe teve, essa humildade que Jesus tem, manso e humilde de coração, para que nada nos afaste da nossa missão. Mas para que também esse nada não seja somente as coisas que vêm de fora, mas sobretudo as coisas que vêm de dentro. Porque às vezes o que mais vai me afastar da missão é aquilo que está aqui dentro. É essa soberba. É esse coração endurecido. Vamos pedir então hoje essa graça de saber que tudo é de Deus e que tudo é para Deus. E que aquilo que eu faço é para o bem do reino de Deus e para o bem dos outros. Que João Luiz Pozobon e nossa mãe possam interceder por nós, para que nós recebamos hoje essa graça e permaneçamos firmes na nossa missão.